Olá pessoal, aula 9, parte 1. Hoje nós vamos abordar a análise de malhas. Muito bem, vamos fazer em análise de malhas uma coisa muito parecida que nós fizemos em análise nodal. Tá? Vamos dividir em dois blocos, análise de malha sem fonte de corrente e um outro com análise de malha com fontes de corrente e fontes de tensão. Tá? Muito bem, vamos começar? Vamos relembrar só qual é a vantagem de usar esses dois métodos, a análise nodal e a análise de malha. Se eu quiser resolver o meu circuito somente à luz, das equações de Kirchhoff e da lei de Ohm, se eu tiver 5 elementos no circuito, eu vou ter 10 incógnitas, porque cada elemento eu preciso calcular tensão e corrente, correto? Então, generalizando, se eu tiver 2B equações, eu vou precisar de 2B incógnitas. Ok? Agora, com esses dois métodos, quer dizer, nó, se eu tiver 5 nós, eu vou pegar um de referência, então eu vou precisar de 4 equações. Então, a análise nodal, eu reduzo de 2B equações, para quê? Para B mais N menos 1 equações. Ok? Na análise de malhas, como é que eu vou fazer? Eu tenho L malhas. Então, em vez de eu usar 2B equações, eu vou usar B equações mais L equações dadas pela análise de malha. Significa o quê? Que esse L é o número de malhas independentes. Tá? Muito bem. Isso quer dizer que eu diminuí substancialmente o número de equações necessárias. Ok. Vamos tocar para frente? Vamos embora. Essa primeira parte é vista, então hoje o nosso foco, o que nós desejamos a partir de agora é compreender em detalhes, profundamente, a análise de malha. Preciso de quantas equações? Preciso das B equações dadas pela lei de Ohm e das L equações dadas pelo número de malhas LI que eu tenho no circuito. Ok? Muito bem. Uma coisa que é super interessante é que esse método só é válido para quando o circuito for planar. O que significa o circuito planar? Que eu posso escrevê-lo, representá-lo em um só plano. Tem dois exemplos aqui, ó. Vamos, meu amigo, aqui. Dois exemplos aqui, ó. Esse aqui é um circuito não planar, porque, ó, esse ramo aqui está em um outro plano do circuito. Já esse aqui está no mesmo plano, preste atenção. Mesmo que eu coloque esse resistor está em paralelo aqui. Então todos os elementos estão escritos, estão colocados em um mesmo plano, ok? Isso se chama rede planar. Muito bem. Na nossa análise de malhas, nós vamos ter aqueles 4 casos. Primeiro caso, o circuito tem apenas fontes de tensão, não tem fontes de corrente. Então, só com fontes de tensão independentes, com fonte de tensão dependentes e independentes. Visto essa primeira parte, a gente parte para a segunda parte. O segundo momento, o segundo tempo, nós vamos trabalhar com o quê? Vamos introduzir no circuito as fontes de corrente. Essas fontes de corrente podem pertencer única e exclusivamente a uma só malha, ou a fonte de corrente pode pertencer a quê? Pode ser compartilhada entre duas malhas. Pertence só essa malha aqui, e essa fonte de corrente está compartilhada entre a malha 1 e a malha 2. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos carregar nossas baterias e botar toda essa energia na compreensão inicialmente do circuito que tem apenas fontes de tensão independentes. Ok? Muito bem. Pego esse circuito. Pensa comigo. Raciocine com este que vos fala. Quais são as incógnitas desse circuito?
todas as tensões e todas as correntes de ramo. É isso que eu quero calcular. Qual a vantagem, né, de eu usar o que eu vou chamar corrente de malhas ou análise de laço? Né? Qual é a proposta? A proposta é eu calcular todas as tensões e todas as correntes de ramo, única e exclusivamente em função das correntes de malha. Está entendido? Vamos tocar. Em frente, em frente, em frente, em frente, em frente, em frente, porque é assim que se anda. O que são correntes de malha, afinal de contas? São as correntes que circulam dentro da malha. Cada malha tem uma sua corrente. Nesse circuito aqui, ó, a malha 1 tem a corrente 1, que é esse izinho pequenininho, e a malha 2 tem a corrente 2, que é esse izinho pequenininho. Ok? Vamos lá. Olha o que eu falei. Se eu calculo, se eu conheço as correntes de malha, eu conheço todas as correntes e tensões dos elementos. Vamos pegar esse circuito que é super simples. E nós já dissemos que os nossos circuitos sempre são super simples. Para quê? Para que o conceito, o novo conceito que está sendo introduzido, fique transparente, fique claro, de fácil compreensão. Então vamos lá. Quem é íon? Íonzão, que passa pelo resistor 1. Íon é igual a íonzinho. Muito bem. Quem é I2ão? I2ão é igual a I2zinho. Muito bem, não mudou nada, professor. Quem é I3ão? Ah, I3ão é igual a I1zinho menos I2zinho. Ó, todas as correntes de ramo calculadas pelas correntes de malha. Muito bem, as tensões. Vamos ver. Quem é V1? Ah, V1 é R1 e 1zinho. Quem é V2? V2 é R2 e 2zinho. Quem é V3? V3 é R3 e 1zinho menos e 2zinho. Olha, conclusão. Corrente de malha, as correntes de malha são as únicas incógnitas desse nosso problema. Maravilha! Como dissemos, estamos primeiro na primeira fase, fase 1, trabalhando única e exclusivamente com fontes de tensão. Fase 1A, fonte de tensão independente. Né? Então vamos para somente fontes de tensão. Na fase 1. Fase 2 é quando a gente vai compartilhar a fonte entre duas malhas. Mas isso é para outra conversa que nós vamos ter. Vamos lá? Ó, aquilo. Beber uma água. Ó, procedimento básico. 1, 2, 3 e 4. 4 passos fundamentais para nós resolvermos sem nos aperrearmos um circuito por meio do método das malhas. 1. Selecione as correntes de malhas. Atenção! Como eu vou usar? Você lembra aquele negócio de dispersão, análise de dispersão? Como eu vou usar? Em breve, eu vou montar as equações de laço com o auxílio do método da dispersão. Eu vou colocar todas as correntes de malha
na mesma direção. Então, vem aqui, ó, 1, e 1 e 2. 2, aplica LKT em cada malha, utilizando as correntes de malha. Então, vamos lá? Malha 1, vamos botar aqui, malha 1. Aqui, que é a direção que eu vou fazer. VG1 menos R1 e 1 menos, ó, eu estou falando com corrente de malha, menos o quê? R3 e 1 menos I2 igual a 0. Olha que coisa fácil. Vamos para a malha 2. Malha 2, né? R3 e 2, I1 menos I2, né? R3 e 1 menos I2, R2 aqui, R2 menos I2 e menos VG, porque está em direção oposta ao que nós assumimos, ok? Muito bem, muito bem. Vamos agora, item 3. Organize a LKT colocando as correntes em evidência. Eu vou colocar aqui I1 em evidência, e I1 vai ser o quê? I1 só tem R3, né? Não, desculpa, estou falando a primeira. I1 tem R1 e R3. Vou passar tudo para o outro lado, para deixar VG aqui, ó. 1, I1, R1, R3 e 1, e 2. Quem é I2? I2 só tem R3, aqui era positivo, passou para o outro lado. Cadê minha bolinha? Passou para o outro lado, virou negativo. VG1 ficou aqui. Equação 2, I1. I1 só tem R3, vou passar para o outro lado, negativo. Quem é I2? I2 tem R2 mais R3, para o outro lado, positivo, V2. Ó, resolva simultaneamente, agora eu vou para o 4. Resolva simultaneamente para obter as correntes de malha. Que maravilha, ó. Montei minha matriz, montei minha matriz e resolvi, né? Resolvendo, eu vou encontrar. Deixa eu ver se eu resolvi. Não resolvi, ó. Vou voltar aqui. Quero fazer um comentário aqui. Não, vou fazer aqui não. Vou fazer aqui não. Tá bom. Fazer nessa outra transparência. Ó. Olha o comentário que eu quero fazer. Aqui tá bom, tá bom. Tá bom. Fica aí, por favor. Isso aqui nós achamos lá na transparência passada, aplicando LKT. Você lembra que eu falei para colocar mais duas correntes sempre no mesmo sentido? Porque eu iria usar no futuro próximo montar as equações por meio do método da expressão. Vamos lá. Ó, I1. Quem é o coeficiente de 1? Todas as dos resistores que pertencem à malha I1. R1, R2. Quem é o positivo? Quem é que liga I1, a malha I1, a malha I2? R3. Então, menos R3. Cadê? Menos R3. Vamos para a malha 2. Tudo que pertence à malha 2. R2 mais R3. Então, I2, coeficiente de 2 é R2 mais R3. O que liga a malha 2 à malha 1? Menos R3. Olha que maravilha! Fonte está do outro lado, sentido contrário, está saindo. Então, menos VG2. Método de dispersão. Ó, lembra daquele negócio do dual? Olha, série, o dual é paralelo. Lei de Kirchhoff de tensão de corrente, o dual é lei de Kirchhoff de tensão. Os coeficientes da lei de Kirchhoff de tensão, de tensão eram as condutâncias. Aqui, as resistências. Como eu adoro circuitos. Não é? Vamos embora. Aqui, soma da resistência. Valor negativo da resistência como as duas malhas. Tensão no mesmo sentido da corrente. Muito bem. Vamos lá. Nesse caso, será que funciona? Aqui, vamos botar aqui.
Se eu quero sair daí, por favor, obrigado. Soma da resistência e pertencência à malha. Valor negativo da resistência comum às duas malhas e tensão com o mesmo sentido da corrente. Está de sentido contrário, negativo. Vamos fazer um exemplozinho, duas fontes independentes, cada uma pertencendo à sua malha. Calcule as correntes dos resistores do circuito. Eu quero em 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6. Chega. Estratégia. Qual é a estratégia? Primeiro, vou definir as minhas correntes de malha. 3 malhas, vou ter que ter aqui 3 correntes. Depois, escolhidas as correntes de malha, vou colocar todas as correntes de ramo em função das correntes de malha. Boa! Terceiro passo, vou escrever as equações de malha. Lei de Kirchhoff de tensão para cada uma das malhas, levando em consideração agora as correntes de malha. Vou resolver simultaneamente. Aí vou ter I1, I2 e 3. Volto ao item 2 e calculo as correntes de ramo. Claro, claríssimo. Como que é que o senhor falou aí? Ah, está entendendo tudo? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá escolher as correntes de ramo em função das correntes de malha. Quem vai ser I1? I1zão vai ser I1zinho. Quem vai ser I2? I2 vai ser... I2zão vai ser I2zinho. Quem vai ser I3? Ah, I3 vai ser I2zinho menos I1zinho. Muito bom. Muito bom. Quem vai ser... Quem que eu quero agora? Quem vai ser I4? I4 vai ser 1zinho menos I3. Quem vai ser I5? I5 vai ser I2zinho menos I3zinho. Quem será I6? I6 será menos I3. Opa! Se eu calcular todas as 3 correntes de malha, eu tenho as 6 correntes de ramo. Então vamos lá. Lógico, é evidente, eu não dei inspeção por nada. Eu dei com essa má intenção de aplicar imediatamente por inspeção. Vamos lá? I1. I1 vai ter R1, R4, isso aqui deve ser R3. R1, R4, R3. Vou aqui. Muito bem. Quem será I2? I2, o coeficiente I2 é o que liga I1 a I2, que aqui é menos R3. Tem ligação entre a malha 1 e a malha 3? Tem, menos R4. Tem alguma fonte na malha 1? Não. Então é 0. Vamos agora para 2. Cadê 2? Todo mundo que está ligado na malha 2. R2, R3, R5. Quem liga a malha 2 à malha 1? Menos R3. Quem liga a malha 2 à malha 3? Menos R5. Tem fonte? Tem. Mesmo sentido? Sim. Então, mais VG1. Vamos para a malha 3. Malha 3. Chegamos na malha 3. Quem pertence à malha 3? R4, R5, R6, deve ser R7, ali deve ser R6, né? Deve ser R4, R5, R6, R7. Boa! Quem liga a malha 3 à malha 1? Menos R4. Quem liga a malha 3 à malha 2? Menos R5. Tem fonte? Tem. Mesma direção? Não. Então é negativo. Capeta, como isso é bom! Ó, tá aqui montada a minha matriz. Vou agora resolver. Ó, que coisa maravilhosa! Olha que coisa maravilhosa! Olha a simetria dessa matriz!
calculando em 1, e 2, e 3, e 4, tem o Iuzão, e o 2zão, e 3zão, e 4zão, e 5zão, e 6zão. Ok? Gostou? Eu também? Então vamos lá. Use a análise das malhas para achar I0. Está I0, I0 está aqui. Análise de malha. 1, 2, 3, né? E 1, e 2, e 3. Então achar I0 é achar I1. Então I0 é igual a I1 menos I3, né? Muito bem. Então vou achar. Aqui ele vai dizer isso que eu já falei. Vamos ver o que ele vai dizer. Vou achar malha 1, 2, 3. Eu não quero outra vida. Eu não quero outra vida. Pintou assim, eu olhei, identifiquei. Se você não me obrigar a fazer, aplicar diretamente a lei de Kirchhoff de malha, de tensão, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar o método da inspeção. Então vamos lá. Quem está em 1, 2 mais 1, 3. E 1 para I2, menos 2. E 1 para I3, menos 1. Tem fonte? Tem. Está na mesma direção? Tá. 6 volts. Malha 2. Onde estamos? 3, 5, 9 e 2. 2 para 1, menos 2. 2 para 3, menos 3. Tem fonte? Não. Malha 3. 3, 4, 6. 3 com 1, menos 3. Não, desculpa. 3 com 1, menos 1. 3 com 2, menos 3. Tem fonte? Tem. Mesma direção? Sim. 12 volts. Ó, esse foi muito fácil. Montei aqui a matriz. Só tem fontes. Só tem fontes independentes. Fontes independentes? Matriz, como será a matriz? Me diga rápido. A matriz será simétrica. Ok? Muito bem. Vamos resolver? Vamos resolver. Ó, determinante. Achei o determinante. E apliquei a regra de Cramer. 1, 2, 3. Quer coisa mais fácil do que isso? Só circuitos com fonte dependente. Então, quer dizer, esse circuito aqui, ó, esse dedinho aqui, ó, igual o meu, para frente, tudo certo. Esse método não tem problema, só tem solução. Ó, análise de malha somente com fonte de tensão independente. Então, aqui as duas fontes. Aqui tem, ó, visto. Próximo capítulo, próxima etapa. Incluir fontes dependentes, ainda de tensão. Ó, tá ela aqui. E vamos analisar esse caso. Novamente, nosso procedimento. Todo mundo comigo. É necessário sempre eu pensar na solução do circuito. Para isso eu tenho um procedimento. Esse procedimento significa que ele pode se adequar, se adaptar, customizar ao circuito que eu estou resolvendo. Ok? Ó, a primeira coisa, quando eu entro uma fonte dependente, eu a ignoro. Eu vou tratá-la como uma fonte normal, independente, né? Então, eu vou escrever as equações de laço para esse circuito. Ah, mas aí eu tenho a fonte que está sendo controlada por um parâmetro dentro do circuito. Então, eu incluo uma equação auxiliar que relaciona o quê? Relaciona a variável de controle da fonte com uma das correntes de laço. Substituo isso na LKT e resolvo a equação. Esse é o procedimento. Os senhores, estamos carecas de saber como é que se faz. Mas vamos fazer para o quê? Consolidar o conhecimento e ficarmos assim, à vontade para aplicá-lo em problemas onde tenhamos fontes de tensão controladas e independentes, ok? Então vamos lá, ó. Caso 1 aqui, esse aqui, opa!
I1. Quem é I1? I1 aqui é R1, né? R1 mais R3, né? Para I2 é menos R3. Tem fonte? Tem. Fonte de tensão beta I1. Olha que eu botei esse 1 em vermelho. Presta atenção, hein? Por quê? Porque eu vou ter que colocá-lo em função das correntes de malha. Quem é I2? I2, ó, quem é que está aqui? R3 mais R2, menos R3, fonte, sentido contrário da corrente, menos VG. Tranquilo. Vou pegar esse 1, que controla a fonte, e colocar em função das correntes de malha. I1, quem é I1zão? É I1zinho pequeno, menos I2zinho pequeno. Vou substituir aqui, ó. Que maravilha! Vou rearranjar botando as correntes de malha em evidência. Não é isso? Vamos lá. E aí eu resolvo a equação para I1 e I2. Vamos resolver? Ó, exemplo, use a análise das malhas para achar I0. Quem é I0? Essa corrente aqui que está passando um resistor de 10 ohms. Nesse circuito tem uma fonte independente e tem uma fonte dependente controlada, a fonte de tensão dependente controlada por esse zero. Ó, aqui está escrito: pause o vídeo e resolva o exercício. Eu não vou querer que você resolva a matriz por causa do tempo. A gente vai resolver e vai deixar o sistema de equações montado, tá ok? Então, ó, coloquei aqui os 4 passos, que eu não vou ler para os senhores agora. Vou fazer essa pausa no vídeo, vou tomar um café e vou voltar. Ok? Ó, você se lembra como é que a gente fazia a pausa no vídeo? Eu vim aqui, apertava esse botãozinho, aí aparecia aqui pausa, eu fazia 1, 2, 3, voltei. Vamos lá? Resolveram? O que vocês fizeram? Primeiro definir as correntes de malha, não foi isso? Definir aqui as correntes de malha, malha 1, malha 2, malha 3. Aplicaram o quê? Aplicaram inspeção? Foi? Então vamos lá, vou fazer com vocês. Malha 1, vocês fizeram como? Somar aqui, deu 22, não foi isso? 22 para I1. Para I2 deu menos 10. Para I3, menos 12. Tem fonte? Tem, na mesma direção, 24. Na malha 2, a malha 2 é essa aqui. Tá 24, 28, 38, gente, né? 2 com menos 10, 2 com 3, menos 4. Tem fonte? Não, 0. Malha 3, 12 com mais 4, 16. Com a malha 1, menos 12. Com a malha 2, menos 4. Tem fonte? Tem. 4 e 0 na direção oposta. Menos 4 e 0. Opa! Tem. É isso mesmo, é isso que você está pensando. Tem fonte controlada. Então, tem que colocar essa variável em função das correntes de malha. Onde é que está I0? Está aqui. Então, I0 é igual a I1 menos I2. Então, vem cá. Para descrever a equação auxiliar, I0 é igual a I1 menos I2. O que é que eu vou fazer agora? Pegar esse 0 e jogar aqui. Certo? Boa! Né? Substituindo a equação auxiliar. Então, esse 0 eu jogo ali, ó. E tem agora a minha equação com a terceira equação que mudou, né? Só em função das correntes de malha. Vou pegar essas 3 equações e vou... Passo 4. Qual é o passo 4? Resolver o sistema de equações. Né? Monto minha matrizinha, acho I1 e I2, né? E acho I0. Fizeram assim? Deixaram bem encaminhado? Vocês só me dão orgulho. Gente, como eu estou orgulhoso de vocês.
Eu fiquei tão feliz vocês terem feito esse problema, terem entendido dessa maneira assim, terem entendido tão rápido que resolvi interromper essa nossa conversa aqui. Porque na próxima aula a gente vai introduzir o quê? Fontes de corrente nessa brincadeira. E ela vai ficar muito mais interessante, ok? O que é que eu tenho que dizer a vocês? Que por hoje é só. O que é que eu preciso de vocês? O que é que para mim é fundamental que vocês tenham circuitos no coração? E até a próxima.